Boa tarde, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas do rádio. Mais um liquidificador e o nosso quadro parlatório. Mais uma vez, hoje no nosso 14º liquidificador. E hoje o assunto está sendo, com o perdão da palavra, com o perdão do trocadilho, literalmente vai ser animal essa conversa. Para consagrar mais essa edição do programa Liquidificador, a gente tem o prazer de receber um especialista no assunto da vida animal e principalmente da vida selvagem. Ele é biólogo pela UnoESC de São Miguel do Oeste, especialista em gestão ambiental e mestre em ciências ambientais. Também é fundador do Instituto Catuetê e trabalha ativamente no Instituto Neves, que junto com a Polícia Militar Ambiental de São Miguel do Oeste promove ações de conscientização ambiental e, além disso, é um grande divulgador científico e ajuda a desmistificar muitas coisas que não sabemos sobre a fauna silvestre, que está cada vez mais castigada, não somente aqui na nossa região, mas do mundo inteiro, né? Para nos lembrar que também somos parte da natureza e que dependemos dela, vamos conversar com o professor Jackson Creus, e é por isso que damos boas-vindas para o professor aqui no Liquidificador de número 14. Bem-vindo, Jackson! Salve, salve, galera! Salve, salve, ouvintes! É uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês, né? Mesmo distantes aí, São Miguel do Oeste, Chapecó, não é tão longe, mas estamos aí utilizando dos métodos tecnológicos para trocar uma ideia, né? Pensando que São Miguel é mais no extremo oeste, Chapecó é um pouco mais centralizado. Quando se fala em biodiversidade, se fala em animais, a gente tá tudo dentro do mesmo ambiente e a gente pode compartilhar as mesmas informações aí. Maravilha, professor, a gente quer agradecer demais a tua participação aqui, falar para os nossos ouvintes que a gente está fazendo hoje um programa um pouco diferente, como vocês já sabem, é um programa gravado e a gente está testando esse formato porque muitas vezes as pessoas não podem vir até aqui e a gente acha interessante também poder conversar com elas, embora esse não seja o caso do professor, do Jackson, que ele estará aqui em breve para ter um outro papo sobre quais são as espécies daqui e tudo mais, mas hoje aqui nesse formato a gente vai conversar com ele e a gente vai querer saber, e eu já vou aproveitar para fazer a primeira pergunta, a gente quer saber um pouquinho sobre a tua vida, sobre quem é o Jackson, e eu queria começar pedindo para você, onde é que você nasceu, cara, e onde é que você cresceu, assim, pode até dizer o nome do bairro, qual que era o rolê que tu participava, qual escola que tu estudou aí. Então, eu sou um oestino, né? Sou nascido em Maravilha, a cidade das crianças, extremo oeste do estado de Santa Catarina. É uma cidade bem legal, onde eu passei boa parte da minha infância, minha adolescência, né? Só tive aí a oportunidade de sair para fazer a graduação, depois o mestrado e o doutorado, mas eu tenho um vínculo muito forte com aquela cidade, principalmente porque minha família mora lá, né? Cresci em uma região periurbana entre cidade e interior, o bairro União, o clássico bairro União, um bairro aí que é no topo do morro, né? E aí, boa parte da minha infância eu cresci lá, cercado aí de matas, né? E eu até estava há pouco tempo comentando que eu era da época que eu atravessava a cidade Maravilha, aí, sei lá, 7, 8 anos de idade, para tomar banho de rio. E hoje em dia não se imagina mais isso, uma criança atravessar uma cidade para tomar banho de rio com 7 anos, né? Os tempos mudaram muito mesmo aqui no extremo oeste. E como é que era o professor, como é que era o Jackson quando que era criança, assim, tipo, tu já tinha essa afinidade, já pegava sapo na mão, já mexia com cobra, qual que é, tipo, tua mãe ficava louca com você fazendo esses rolês aí no meio do mato e já mexendo com os bichos, assim, era assim que acontecia? Essa é uma pergunta que, assim, surge muito na minha vida, porque na época não se tinha tanto costume de tirar fotos, né, sobre esse tipo de momento. Hoje em dia, com certeza, se eu fosse, né, nos tempos atuais, eu teria muitas fotos manuseando animais, né? Mas na época, era a época do Kodak, ainda só tinha lá 28 fotos, então a mãe esperava para gastar aquelas fotos lá no momento do aniversário. Então, quando eu fazia esse tipo de atividade, né, pegando um bicho ou, sei lá, não tinha fotos, né? Mas eu fazia muito disso. Eu tenho poucas recordações, eu tenho uma única foto de criança participando de uma feira de ciências, em que é tradicional em feira de ciências fazer vulcão, né? E eu tinha lá, na verdade, aranhas expostas. Então eu fui no meu bairro, embaixo de pedras, peguei um monte de aranha, nem sabia a periculosidade que eu tava levando para a feira de ciências. Eu tinha lá armadeira, caranguejeira, e acho que foi um dos primeiros momentos aí que eu tive esse contato com esses animais. Mas
né, de forma mais assídua com serpentes, que é o grupo que eu mais trabalhei ao longo aí da minha formação, somente quando eu vim para São Miguel do Oeste. Aí eu tive a oportunidade aí de ter um contato mais próximo com esses bichos. E como é que foi esse primeiro contato com as serpentes, assim? Você já foi para São Miguel para fazer faculdade? E aí lá você começou a fazer biologia, começou a lidar com isso? Ou teve outro caminho, assim? É que assim, ó, o biólogo, né, uma das partes mais atuantes do biólogo é tirar dúvida de amigo que bicho é esse, né? E cobra é, Sem certeza, dúvida. um dos animais que... Meu amigo Didi que o diga, né? Não tem. E é um dos bichos que mais as pessoas têm curiosidade. Se essa cobra é peçonhenta, se ela causa risco. Então, no início da minha formação, eu trabalhava com outro grupo de animal, trabalhava com aranhas, e aí as cobras foram aparecendo naturalmente na minha vida, de uma forma aí, né, tirar curiosidades. E depois que eu tive a possibilidade aí de ter a primeira jiboia legalizada na minha casa, que eu uso ela como um instrumento de educação ambiental, aí eu fiquei mais conhecido como o homem das cobras mesmo, né? Ô, Ronei, não foi esse cara que te deu carona aquela vez lá, voltando em Xaxim com as cobras dentro? Não foi. Peguei carona uma vez com um cara com 2, 3 cobras dentro da caminhonete em Xaxim, voltando de Xaxim pra cá. Não foi uma experiência legal, porque eu morro de medo de cobras, assim. O professor seria o Severo Snape lá do Harry Potter, mais ou menos. Mas assim, isso vai ser cada vez mais frequente e tá aumentando muito o número de pessoas que tem cobra em casa, viu? Aqui em São Miguel mesmo tem várias pessoas. Oi, já aproveitando esse gancho aí, acho que... fala aí, peraí. Como é que funciona pra ter um bicho desse de estimação, assim, um pet, uma jiboia ou uma, sei lá, piton? Pode ser peçonhento? Não pode ser peçonhento? Qual que é a diferença de peçonha e veneno? Na verdade, assim, ó, hoje tá muito mais fácil, né? Eu sou, digamos assim, eu desvendei aí um mistério, como ter esses animais num passado não tão distante. E hoje aí eu tracei um caminho que tá muito mais fácil, porque existem vários criatórios que vendem esses animais. Mas o mais difícil não é tu ter a cobra em si, tu comprar ela. Existem locais específicos no Brasil que tu compra animais nascidos em cativeiro, vem uma documentação específica, uma microchipagem. O mais difícil é tu convencer as pessoas que moram perto de ti que esses animais não vão ser problemáticos. Eu fui um dos primeiros a ter esses animais lá em 2010 e eu morava em apartamento, né? Eu tive a infelicidade de ter um despejo desse prédio por causa dessas cobras. Tu foi despejado do prédio porque tu tinha as cobras de estimação? Cheguei um dia do trabalho, eu trabalho à noite, sou professor, né? 2011 isso. 2012 cheguei em casa, vários moradores na frente do prédio, e aí eu pensei, nossa, pegou fogo o prédio, né? E aí quando eu me aproximei, a síndica chegou até mim e falou, ó, Jacques, temos aqui um abaixo-assinado e nós precisamos aí que tu organize um novo local para morar. Por quê? Eu falei, não, é que tu andou falando no prédio, no elevador, isso é a história que o povo conta, né? Que uma das tuas cobras come criança até 5 anos de idade. E aí... Nossa! Tá brincando que tinha esse papo, sério, velho. rolou essa história aí e as moradoras que tinham filhos pequenos começaram aí uma organização e aí foi um abaixo-assinado com acho que 90% dos moradores. Eu tive 4 semanas para buscar um outro local para morar. Então é difícil. Sendo que você acabou de falar aí, quando a gente tava conversando um pouco antes, que elas nem sobrevivem fora de determinada temperatura. Então é todo um trabalho para você conseguir ter um bicho desse em casa, né? Além disso, além de ser, tipo, difícil de conseguir, também é difícil de criar. Não é fácil, assim, ela não vai sair por aí, porque ela nem tem... O habitat dela não é esse, né? Como é que funciona, assim, tipo... ela não foge. Não, tu tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque se um animal desses fugir... eu sou indiciado de alguma forma por ser o responsável por ela. Então isso geraria um apelo social muito grande que eu não gostaria, porque eu tento desmistificar esses animais. Mas assim, não tem risco nenhum também, né? Já tivemos casos lá em Brasília de uma serpente que fugiu e saiu no outro andar do prédio pela tomada. Já aconteceu isso no Brasil. Esses animais que normalmente são comercializados, voltando até na pergunta do Ronei, são animais que não geram perigo. As jiboias, que são a principal espécie vendida no Brasil, são animais inofensivos. No Brasil não há espécie
peçonhenta, né? Serpentes são peçonhentas, ou seja, elas têm algumas espécies estruturas, ou seja, os dentes que inoculam o veneno. Animais que são venenosos, a introdução do veneno na presa é de forma passiva. Por exemplo, o sapo é venenoso. Tu tem que comer o sapo para tu se intoxicar. Então tem essa diferença. Não há possibilidade atual, legal, de se ter animais peçonhentos como pet. Mas no Brasil já tem muitas apreensões de animais extremamente peçonhentos. Por exemplo, em 2018 foi encontrado uma naja no bueiro de Balneário Camboriú. Então provavelmente alguém tinha uma naja em cativeiro. E ela fugiu e foi parar no bueiro. E eu vi também uma curiosidade. Normalmente quando esses animais, que são animais exóticos, né, que não são da nossa região, eles aparecem. E eu até vi você comentando sobre o Axi, né, que é um veado que apareceu aqui em Ceará. E depois você pode até complementar falando um pouquinho desse caso, porque é bem recente e eu achei muito curioso. Mas eu vi um tempo atrás também como é que chama aquela que chama do milho? É uma jiboia do milho. Horn Snake, a cobra do milho. Mas ela é uma cobra nativa americana e foi encontrada em Xanxerê, né? Também, encontraram ela assim, ela não é perigosa, eu acredito, né? Não tem peçonha nem nada disso. Ela é uma dessas cobras de colecionador que custam uma nota, na verdade. E alguém também tinha ali, talvez se desfez dela porque não estava legalizado, ficou com medo. Existiam várias teorias na época ali. E é muito comum isso acontecer, assim, encontrar esses bichos na natureza, que os caras largam, como aconteceu talvez com essa naja que fugiu, ou com essa Horned Snake aí. Isso tá aumentando cada vez mais, né? O colecionismo de animais é algo introduzido na cultura ao longo dos séculos, né? Por exemplo, as primeiras navegações que chegavam no Brasil, muitas vezes eram para buscar espécies, né? Espécimes, né? Então, boa parte hoje dos nossos exemplares nas coleções científicas, muitas espécies nem descritas ainda, são da época da colonização, que os naturalistas vinham para o Brasil e levavam essas espécies taxidermizadas ou em álcool, em vidro, para o meio científico. É muito comum essa troca de animais entre os países. E o Brasil é hoje um país que até pouco tempo mais doava animais, né? Ou seja, retirava os animais para se levar para outros países. Até agora teve um caso bem famoso das araras de Lear, que foram apreendidos no Suriname. São espécies criticamente ameaçadas e acabaram sendo apreendidas lá. E aí, antes de voltar para o Brasil, desapareceram lá. Então, o Brasil sempre teve espécies que saíram, né? Seguidamente, aparece um gringo aí em algum aeroporto com uma mala cheia de anfíbios, e outros animais. Mas agora o Brasil também está comprando muito bicho. Hoje existe aí um comércio muito grande pelas redes sociais de espécies exóticas. Tem muita gente por aí que tem víboras da América do Norte, que tem naja da região asiática e africana, que tem espécies de escorpiões raros. Isso é um colecionismo, é um tráfico extremamente forte aqui no Brasil. Só perde para o tráfico de drogas e de armas. E essa jiboia, por exemplo, essa jiboia que você tem aí na sua casa, existem vários tipos de jiboia, várias raças de jiboia, porque a gente vê vídeos tipo de jiboias no Pantanal que chegam, sei lá, 6, 7 metros. Não teria como ter isso nesse aquário, nesse jardim de inverno que você tem aí, que suporta as 2, 3 que você tem aí. Que tamanho que pode chegar essa cobra que você tem aí na sua casa, que é o seu pet? Existem vários tipos de jiboias, tudo pertence ao mesmo grupo que é os boídeos, né? Lá dentro tem as sucuris, que chegam lá a 7 metros, 6 metros. Os animais que hoje aparecem muito em vídeo na internet. As pessoas adoram ver vídeo de sucuri, né? E que tem história que sucuri come gente e assim por diante. Mas existem os boídeos menores, que são as jiboias. Dentro das jiboias ainda existem diferenças. Tem a boa constrictor, que é a jiboia mais da Amazônia, da Mata Atlântica. E existe uma jiboia menor, que é do Cerrado, que é boa constrictor amarali. E temos também algumas jiboias que são jiboias da Caatinga, que é a Epicrates, que são cobras mais coloridas. Então existem vários tipos. As que são comercializadas legalmente no Brasil são as jiboias da Amazônia e da Mata Atlântica, que é o que eu tenho. Chegam no máximo a 4 metros. Eu tenho uma que é a Jennifer,
que tem quase 4 metros. Você tá com ela ali do teu lado, né? Você podia mostrar para nós, na verdade, o pessoal da rádio não vai ver, mas o pessoal que vai nos ouvir na internet, vai nos ver na internet, ele vai ver. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, para poder ilustrar para quem tá só nos ouvindo como que ela é. Eu tô vendo aqui, ela é linda. Eu acho muito bonita. É um animal, assim, um tanto quanto diferente, né? Esse aqui, na verdade, é um dos animais que eu tenho aqui, é um macho, né? Ele é o menor de todos. Os machos normalmente são mais finos e longos. Já as fêmeas são mais grossas. A jiboia que eu tenho, que é a maior, chamada Jennifer, ela é extremamente gorda, assim. Ela chega próximo a 20 quilos. Então o animal... É essa que você postou. Você postou um vídeo esses dias mostrando os olhos dela, que eles estavam brancos, e você falou que ela vai trocar de pele. Como que é isso aí? Elas trocam de pele de quanto em quanto tempo? Assim, tipo, é periódico? Então elas trocam de pele para crescer, né? Cada muda, elas ficam um pouquinho maior. Então elas soltam essa pele antiga e aí o corpo que está dentro vai esticar um pouquinho mais. Então, em média, depende o tipo de dieta. Quanto mais alimentar esse animal, mais ele vai crescer. Então, isso vai muito do manejo do animal. Se eu alimentar ela a cada 15 dias, ela cresce mais rápido, troca 4 vezes por ano. Se eu alimentar a cada 20 dias, em média de 3 vezes por ano. Um animal que varia bastante, assim. E ela come o quê? Rato? Essa aqui come rato. Cada 20 dias eu tô dando 2 ratos para ela, uns ratos brancos. E a grandona come um coelho, um animalzinho um pouco maior. Não deve ser uma coisa muito amistosa ver ela se alimentar assim. Mas eu tento manter aí o menos impacto possível, né? Eu já dou animais abatidos, né? Para evitar também que elas tenham que pegar o animal, fazer o processo de constrição, isso aí estimula a agressividade. E também o animal sofre, então eu faço um processo o mais ético possível, né? Mas alguma delas já atacou você? Já te deu uma mordida, um beliscão? Já. Por incrível que pareça, isso é engraçado. Quando eu conto para as pessoas, elas não acreditam. Cada uma das jiboias que eu tenho, são 3, tem um temperamento diferente. A Jennifer é relativamente calma, esse aqui é o mais dócil, e eu tenho outra que é chamada de Morena. Ela é extremamente agressiva. Então eu já fui mordido 3 vezes por ela. É um animal que eu não posso manejar ela sem segurar a cabeça. É um animal que ela vai na primeira oportunidade e vai pegar. E é assim, é uma mordida, ou seja, tem vários dentes na boca, né? Vai fazer aí um ferimento local, mas somente aí uma grampeada, nada demais. Legal. Massa demais. Eu queria avançar aqui na história. Ronei, tu quer fazer aquele breakzinho comercial que a gente tinha combinado para poder fechar aí? Podemos fazer para fechar este primeiro bloco com o nosso querido Jackson Preus, professor e biólogo no liquidificador de hoje. Show do intervalo, fica aí que na volta tem muito mais conversa. Roda a vinheta aí, produção. Estamos de volta! Hoje, especialmente recebendo aqui o Jackson Preus neste liquidificador de número 14. E vamos seguir com a nossa conversa, mandando um beijo especial para todas as meninas venenos que ouviram aí o som do hit nesse último bloco de música. Massa demais. Eu queria voltar aqui para o nosso assunto, porque eu lembrei agora há pouco que você estava falando dos anfíbios, a gente estava falando dos répteis, enfim, né? Que é um dos seus campos de pesquisa. E tem uma mulher que pesquisa perereca, que é a Eliane Lucas. Acho que você estava com ela lá no congresso, né? Ela é irmã do João Lucas, que é um grande amigo nosso. Queria mandar um abraço para a Eliane, um abraço para o João. E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre como que é ser pesquisador, sabe, nessas áreas, assim. E se você conhecer um pouquinho da pesquisa dela, também apresentar, porque o Ronei, inclusive, foi gravar uma ação que veio o helicóptero lá de Foz do Iguaçu para cá para buscar as pererecas, porque elas têm uma importância muito grande na biodiversidade e na conservação, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua questão de pesquisa também. Primeiro eu queria mandar um abraço em especial para a Elaine, né? Ela é uma referência na área da biologia aqui do Extremo S. Eu tive a alegria de ser orientado por ela no mestrado. Então, é uma pessoa incrível que faz parte da minha vida acadêmica. Então, foi muito bom encontrar no aeroporto. Eu estava indo para Bahia e encontrei ela lá. Foi muito bom, né? E a Elaine é uma referência. E hoje ela tem desenvolvido um trabalho incrível. Ela é uma pesquisadora maravilhosa,
que tem trabalhado com uma espécie microendêmica, é a Pithecopus rusticus, uma espécie de anfíbio que só existe em uma lagoa na região aí dos Campos, aí próximo próximo a Lages. Essa não é Lages. Lages ali, né? Lá no lado do Mas é Paraná. parecido. Do Paraná, como que é aí? Palmas ali. Palmas, do Campos do Palmas, exatamente. E ela trabalha com essa espécie que hoje está tendo um trabalho muito legal vinculado ao Parque das Aves, né? A população é pequeniníssima lá no meio de um pasto e se esse animal desaparecer desse local, deixa de existir no mundo todo, né? Uma espécie que não existe em outro local e que... E foi ela que descobriu, né? Foi ela que descobriu essa espécie ou ela já tinha sido... Ela que descobriu, ela é a responsável pela identificação, pela catalogação do animal, o animal que foi identificado por ela. Que legal. E daí, sobre a tua pesquisa também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua pesquisa enquanto nessa coisa acadêmica, nesse ramo acadêmico. Bom, ser pesquisador no Brasil não é simples, né? E assim a gente luta dentro de condições às vezes não tão simples. A pesquisa no Brasil ela é baseada muitas vezes no amor, né? A gente por muitos anos a gente vem lutando, as bolsas às vezes não são tão boas, mas a gente faz ciência. Por incrível que pareça, o Brasil é um país que quando você pensa em pesquisa, saem coisas muito boas daqui. O brasileiro, ele é um pesquisador nato e principalmente um pesquisador que ele se vira muito com pouco, né? Ele faz pesquisas, às vezes, maravilhosas, com renomes, com pesquisadores internacionais e com pouco recurso financeiro. Mas hoje a pesquisa do Brasil ela funciona bem, né? Nós temos aí fontes de captação, né? E basicamente hoje o Brasil, por ter uma das maiores biodiversidades do mundo, e essa é uma das áreas que eu atuo, existe um interesse muito grande do meio científico americano, norte-americano, europeu, né? Principalmente dos Estados Unidos, as principais universidades investem muito no Brasil, nas pesquisas do Brasil, o que é muito bom. Se nós não temos condições financeiras e estrutural, por que não abrir para quem quer fazer pesquisa de verdade, né? Então, hoje eu tive esse exemplo, o meu próprio doutorado, graças a um financiamento da Universidade do Alabama, eu consegui fazer meu doutorado. Então a gente desenvolve pesquisa no Brasil, mas muitas vezes vinculado a instituições externas também, porque infelizmente também há um preconceito científico, isso eu gosto de falar muito, né? Muitas revistas de renome tem uma facilidade maior num aceite se ele tem um vínculo com países mais desenvolvidos. Então, para fazer ciência no Brasil, tu tem que dar essa vasculhada em vários ramos aí para funcionar. E deixa eu já pegar nesse gancho que a gente consegue ver isso na prática. Por exemplo, você acha quando tem um caso da varíola do macaco e as pessoas acham que a culpa é do macaco e vão lá e matam o coitado do macaco, cara, que não tem nada a ver com a história, tipo, que não vai transmitir pro ser humano e tal. Aí se reflete isso que você tá falando, que é a falta de apreço à ciência, muitas vezes, né? E aí toda vez que isso acontece, alguém tem que te chamar para falar na mídia, não, pessoal, não matem o macaco. Eu vi você falando, né? Como é que foi esse caso aí? Cara, isso é bem importante que tu tá falando. Eu me formei em 2009, né? Então eu tenho uma jornada longa dentro da ciência. Eu passei por muitos anos eu passei fazendo ciência clássica, que é a ciência dentro dos laboratórios para cientistas, publicação de artigo. E eu percebi, principalmente, né, antes da pandemia ainda, que a ciência ela começava de fora para dentro. Nós precisávamos antes criar uma valorização sobre a ciência, as pessoas precisariam ter o interesse, porque somente escrever para 2, 3 cientistas, muitas vezes essa pesquisa não tinha literalmente o impacto que ela deveria ter, mudar a realidade social. Não adiantava eu pesquisar as cobras, os anfíbios, os animais da nossa região, se as pessoas ainda caçavam esses animais, era prática cultural entrar numa mata para matar um animal e ter uma pele em casa. Então, não adianta fazer a conservação
científica se a conservação social ela não existisse. Então eu percebi que a ciência ela precisava antes existir uma alfabetização científica. Então acho que esse foi um ponto que eu comecei a trabalhar desde 2018 e graças a isso hoje eu fico muito feliz e é um dos motivos de eu estar aqui conversando com vocês, né? Estou muito feliz por isso. Foi uma grande alegria quando o Joelmir me chamou para vir falar aqui no Liquidificador. Então mostra que esse tipo de assunto está chegando nas pessoas e tem gerado impactos positivos. Que ótimo, e já aproveitando esse gancho do que você está falando, Ronei, você tem alguma coisa talvez para... É que hoje a gente não está aqui do lado, eu e o Ronei, quem sabe do programa, a gente se comunica se olhando e se fazendo sinal, hoje a gente está um pouco distante, então qualquer coisa você chama aí, tá? Ou levanta a mãozinha que tem aqui no Meet, por favor. Mas eu vou aproveitar, eu queria já falar disso, sobre conscientização, porque a gente tem muita gente que está na estrada nesse momento e nos ouve, né? Pessoas que estão indo e vindo, ouvir rádio no carro, ouvir rádio no caminhão. A gente tem uma grande audiência e queria mandar, inclusive, um grande abraço para os nossos amigos caminhoneiros. E eles são prova viva de uma coisa que está acontecendo que é absurdo a quantidade de animais silvestres que se vê hoje mortos na beira das pistas, né? Isso, primeiro, é falta de uma política pública que seja responsável, porque é responsabilidade do poder público colocar aquelas passagens que já tem até aqui na Floresta Nacional foi feito, e elas funcionam, né? Eu queria que você, na verdade, nos falasse um pouquinho disso. E uma pergunta que eu tenho, porque sempre que eu vejo, eu paro, fotografo, eu queria saber aonde que eu posso contribuir, mandar essas fotos para que ajude, ou se ajuda, né? Eu quero que você nos conte se ajuda numa pesquisa, se tem alguém que está pensando nisso, sabe? Como é que é esse assunto, assim, na tua ótica? Nossa, esse é um assunto que eu tenho lutado muito e batido muito, porque ele é o destaque hoje aqui na região Extremo-Oeste. Quem anda pelas rodovias do Extremo-Oeste, a gente vê uma carnificina na beira das estradas. Isso é diário. Há dados que mostram que em média 450 milhões de animais morrem por ano atropelados no Brasil. Ou seja, mais que o dobro da população brasileira desaparece nas estradas. Ou seja, de animais de médio e grande porte. Os micro-animais, insetos, às vezes aracnídeos, nem se consegue contabilizar. Só os que têm vértebras, ossos. Então é uma problemática não somente aqui do Extremo-Oeste, mas do Brasil todo, né? E a região Extremo-Oeste, ela tem um caráter mais complicador, digamos assim, porque hoje o que sobrou de remanescentes florestais aqui na nossa região são ilhas, pequenas ilhas espalhadas pelo Extremo-Oeste. Então, para os animais se deslocar de uma área para outra, muitas vezes eles encontram as barreiras físicas que são as estradas. Um tamanduá, por exemplo, demora de 3 a 6 minutos para atravessar uma BR. Em 3 minutos, muitos caminhões passam, ou muitos carros, infelizmente, não conseguem desviar, né? É muito difícil, é rápido, né? Pode gerar acidentes. Então, além de gerar problemas para a biodiversidade, esse tipo de impacto também causa sérios problemas para os motoristas. Eu tenho monitorado feito um trabalho científico com as seguradoras. Tem aumentado o número de acidentes envolvendo animais silvestres, quebra para-choque, moto cai. Então tem consequências para os dois lados. É um impacto bem grande, assim. E pensando ainda, agora vou voltar àquele assunto do Axi, porque para você poder comentar, um animal daquele que não é nativo daquilo, não tem predador, imagina um bicho desse atravessando uma estrada correndo, uma moto que está vindo, ele não está habituado, ele está no mato, ele quer passar de um lado para o outro. É acidente, isso é tragédia na certa, sabe? Como que é essa coisa também dos animais que não fazem parte da biodiversidade do lugar e são introduzidos de forma irresponsável ou acabam vindo, né? Uma outra coisa, eu não sabia que lebre, eu achei que fosse, tipo, todo mundo falava lebre, eu não sabia que é um animal que foi trazido pelos europeus para cá, para caça, e acabou se disseminando e virando selvagem aqui, né? E pode acontecer isso, por exemplo, com esse animal, com esse veado Axis? O Axis hoje é um ponto de interrogação no nosso estado, né? Ele tem se destacado negativamente. Em 2019, foi o primeiro registro do Axis no estado, fui eu que fiz, aqui no Extremo-Oeste, na cidade de São José do Cedro. Inclusive, um indivíduo atropelado, né? Tu atropelar um animal de 50 quilos, numa velocidade de 100 km por hora é perca total praticamente no veículo. Além de tu ter o risco de capotar o veículo, né? Então esse animal foi atropelado e depois desse 2019
pipocou axis pelo estado todo. Tivemos Jaraguá, Criciúma, Lages, ali próximo a Chapecó, né, Ceará. Então tivemos vários casos, ou seja, ainda não se tem clareza, né, nós estamos ainda investigando isso. No artigo que eu escrevi em 2019, eu sugeri que esse animal poderia ter migrado da Argentina, porque foi tido algumas populações que foram soltas próximos a Buenos Aires para caça. Eles foram migrando para a região sul, para o norte, e aí apareceram no Rio Grande do Sul, na região do Parque do Espinilho, e aí em 2019 apareceu aqui. Mas eu estou desconfiado que tem outros tipos de introdução acidentais, ou seja, pessoas têm cativeiro e acabam escapando desses animais. E hoje é um risco, porque é um animal de grande porte, ele come os mesmos recursos que as espécies silvestres, então ele é um competidor, ele é muito maior. E tem um trabalho que vai sair daqui a pouco, um artigo científico que eu vou publicar, tá em trâmite, junto com outros pesquisadores. Nós encontramos nas fezes do Axis giardia, que é um protozoário que causa giardíase, que é um parasita aí que causa diarreia bem grave. Então ele também é um dispersor de um patógeno para nós humanos. Então é um animal que causa muitos problemas. Que loucura, cara. Que situação irresponsável, né? E eu já ouvi também casos que dizem que pode ter sido introduzido para caça mesmo, assim, né? As pessoas, elas tinham em propriedades, obviamente, fechadas, mas eles acabam fugindo e se reproduzindo de forma descontrolada. Eu queria pedir para você uma outra coisa, porque aqui da nossa região também, além de quando fala de animal silvestre, e você falou antes da cobra, dos processos para poder adquirir uma, tem um criador de macaco aqui em Xanxerê. Eu queria saber se você conhece, se você já foi lá, e se você tem alguma informação assim de como funciona e tal, ou não tem, assim, não conhece. Então, eu conheço, né? Já tive algumas oportunidades de conversar com o proprietário, né? É o Wilson, né? Ele é um pioneiro nesse tipo de comércio, digamos assim. Ele é o único criatório que tem autorização no Brasil para comercializar macacos, especialmente o macaco preto. Até tem uma história que o Latino veio comprar o macaco dele, né? Outros funkeiros e tal. Volta e meia eles aparecem. A Xuxa, o Latino, o Chiquinho Scarpa, todos esses macacos famosos do Brasil saíram de Xanxerê. Que loucura. E também é um animal que, assim, a gente tem, aqui na região tem várias espécies, isso eu queria, agora eu lembrei o que eu ia pedir. Era sobre as tuas armadilhas fotográficas. Você tem armadilhas fotográficas em vários lugares na mata e você faz o monitoramento dessas vidas e dessas espécies. O que tem aparecido assim de mais entusiasmante para vocês enquanto pesquisadores? Muita coisa, assim. O primeiro passo da conservação é saber o que existe, né, nos locais. Não adianta nós pensarmos em conservar se a gente não sabe o que existe em determinado ponto. E eu tenho feito um trabalho bem forte para conhecer as espécies de mamíferos que existem aqui, né? Quais são os animais? Porque muitas pessoas, e eu vejo isso principalmente nas escolas, as professoras, elas falam do leão, do elefante, da girafa, mas elas não sabem que atrás da escola, muitas vezes no perímetro rural, tem uma mata que tem uma jaguatirica, que é um felídeo todo pintado, que também é bem legal. Então, o primeiro passo é conhecer esses animais e para que exista uma valorização. E eu tenho feito um trabalho, instalei aí várias armadilhas fotográficas, elas são autônomas, né? E o que mais tem me chamado a atenção, e com certeza, são os felídeos, né? Os animais, são os gatos do mato, que com certeza eles são os topos de cadeia alimentar, e quando eles existem num local, mostra que esse local tem um determinado equilíbrio. Isso me chamou a atenção, porque se um felídeo existe, significa que os animais que servem de alimento e os outros animais da cadeia alimentar também existem. Então ele está sobrevivendo mesmo, muitas vezes em ambientes bem antropizados, bem alterados pelo ser humano. Nós temos aí gatos do mato, como gato morisco, gato maracajá, gato do mato pequeno, gato, né, a jaguatirica, né? Nós temos esses felídeos silvestres, com exceção, né, a própria onça parda, com exceção da onça pintada, que é o único felídeo silvestre brasileiro que, infelizmente, o nosso estado não tem, né? E eu vi esses dias até que você resgatou uma pesquisa e você fez um resgate histórico através de fotografias e você conseguiu encontrar o último espécime de onça pintada de Santa Catarina. Conta pra nós essa história.
Ah, esse foi um caso muito legal. Eu trouxe a história para o extremo oeste, né? Nos livros de conservação de biodiversidade, historicamente, o último exemplar de onça pintada teria sido morto em São Joaquim em 1972. E aí tem uma foto clássica desse animal em cima de um caminhão. Eles desfilaram com ela pela cidade por vários dias como um troféu, né? Como algo que foi uma grande conquista matar um animal desse tipo. Então, existem histórias que foram vistas, algumas aí na Serra do Mar, mas nenhum registro visual ou fotográfico ou pegadas. Então, teoricamente, a última onça viva que circulou pelo nosso estado, né? Um animal de grande porte, topo de cadeia, teria circulado em 1972. E aí, no ano passado, ou retrasado, essa é uma coisa que é muito interessante quando tu perguntou antes sobre aonde enviar para quem enviar as fotos. Esse tipo de informação às vezes muda a história e contribui muito para a ciência, né? Enviar para um pesquisador, ou existem o próprio aplicativo do Urubu, que é um aplicativo sobre registros de animais atropelados, gera um banco de dados muito interessantes. E esse animal específico, essa foto de 1983, que foi tirada na cidade de Campo Herê, aqui bem no extremo oeste, próximo a São Miguel do Oeste. Esse animal, teoricamente, então, é o último exemplar de onça pintada. É uma foto colorida já, um animal exposto aí, várias pessoas em volta. Então, a última onça que circulou no nosso estado foi em 1983, na cidade de Campo Herê, aqui no extremo oeste do estado. Que legal. Eu tinha um outro assunto que eu esqueci de quando eu estava falando sobre os animais e tal, e agora que você falou de urubu, eu lembrei, porque aqui em Chapecó tem acontecido vários casos, e lembrando, eu acho que o Jackson pode falar muito melhor do que eu, mas a importância que tem esses bichos. Eu já fiquei aqui na minha sacada olhando os urubus circular a cidade, depois eu fui dar uma lida, uma pesquisada. Eles fazem um papel fundamental de comer os pequenos animais que são atropelados e mortos. A gente teria que ter uma estrutura como é que chama o departamento da prefeitura que cuida, que é zoonoses, uma coisa assim, controle de zoonoses, né, que tem na prefeitura, teria que ser gigantesco se não houvesse esses animais, os urubus, fazendo o papel deles. E aqui em Chapecó tem acontecido um caso muito engraçado, que eles têm aparecido nas sacadas e até às vezes adentrado os apartamentos. E as pessoas ficam apavoradas, e aconteceu até já onde a gente morava, aqui também já veio, e eu queria saber de você, assim, como proceder e por que isso está acontecendo. É um natural deles, óbvio que eles estão na cidade, né, e eles são importantes, mas quando acontece isso, como proceder? Olha, o urubu é um dos animais mais corajosos que eu tenho visto nos últimos anos. Ele não tem medo de morar na sacada de ninguém, né? Então ele adora aí grandes edifícios, e isso não é uma problemática só de Chapecó. O Brasil inteiro sofre com isso, né? Porque o urubu, teoricamente, é um animal que sobrevoa grandes altitudes, mas chega um momento que ele cansa, né? E ele gosta de locais altos. Naturalmente, ele busca grandes árvores, né? Como pinheiros, araucárias, para descansar. Mas, como a gente sabe que isso já não existe mais tanto, ele encontrou nos edifícios, nas sacadas, um ótimo local para descanso. Mas o problema disso tudo é que essas sacadas aí acabam gerando, além de um medo social, as pessoas têm um pouco de medo porque é um animal grande, ele também defeca no local. E também uma outra questão que muitas pessoas me chamam e eu ajudo aí a tentar solucionar o caso, o que pode ajudar a espantar o urubu. Muitas vezes eles também são atraídos por restos de alimentos que estão nas churrasqueiras. Eles gostam de fazer ninhos nas churrasqueiras. Então fechar a churrasqueira aí com papelão ou uma madeira diminui a probabilidade aí desse animal buscar a tua sacada. E dois, se ainda eles forem lá, pendure um CD aí, num fio aí que ninguém mais usa muito CD, aquele brilho lá vai servir como um afugentador do animal, como um espantalho. Mas é uma realidade que Chapecó, por exemplo, que tem grandes edifícios,
vão enfrentar. Até pouco tempo os aeroportos sofriam muito, né? Agora as cidades também enfrentam. Mas eles são importantes, bem como tu falou, Jomir, eles são fundamentais, eles são literalmente os responsáveis em evitar aí que a propagação de muitos patógenos, porque eles comem os animais em decomposição, né? Parece que não precisaria nem pedir para as pessoas não agredirem, não tentarem machucar, mas a gente vai ficar aqui e vai reforçar esse pedido, né, pessoal? Para quem tiver contato com qualquer bicho silvestre, eu queria que você, já encaminhando aqui para os nossos finalmente, dissesse como é que a pessoa faz, assim, quando acontece esse tipo de contato, ou uma jaguatirica entrou na minha casa e está dentro da casinha da lenha. Eu vou fazer o quê? Liga para a polícia ambiental, entra em contato, ou tem um animal ferido também, né? A gente sabe que aqui em Chapecó acabou vindo esses dias e virou notícia, uma onça que veio para cá para fazer exames e foi sedada num consultório odontológico, né? Tiveram que fazer todo o processo de levar ela e tal, e acaba, né, com certeza chama atenção. Como que procede, sabe, quando acontece esse tipo de coisa de invasão e também de ter animais feridos? Isso aí, com certeza, é um ponto que tá sempre pingando aí na mídia, né? Esses encontros inesperados entre animais e humano, né? Seguidamente aparece uma cobra numa padaria, aparece uma cobra num quarto, um ratão do banhado já teve dentro de uma agência bancária em Chapecó, já tivemos casos de escorpiões, então é comum isso aí, né? Mas, infelizmente, com a expansão das cidades, né, nós cada vez mais teremos esse tipo de caso acontecendo. Os animais, nós estamos aí muitas vezes no caminho desses animais, eles buscam um refúgio nas nossas casas, é algo que a urbanização traz junto entre uma das problemáticas. E muitas vezes esses encontros aí não são tão agradáveis. Ninguém gosta de encontrar um gato do mato dentro do teu quarto, né, do seu quarto. Então, em casos como esse, se o animal não for tão agressivo, né, temos os casos aí que o mais aparece nas cidades é o gambá, né? O pessoal chama de raposa aqui na nossa região. É o animal mais hoje urbanizado que tem. Ele vive nos forros das casas e é comum encontrar dentro das residências. Nem sempre é necessário chamar a polícia ambiental. Se o animal está no pátio e ele tem condição de seguir, deixa o animal lá, ele vai seguir o seu caminho. Se ele estiver dentro da sua casa, pode empurrar ele com uma vassoura para fora. Em casos que o animal está em risco, ou em casos que o animal coloca em risco a integridade de uma pessoa, né, como é o caso das serpentes, não aconselho a querer manejar, né? Aconselho a chamar o órgão ambiental. Os policiais ambientais são extremamente capacitados para fazer esse tipo de resgate, e também os bombeiros. Os bombeiros ajudam muito nesse tipo de trabalho, que é resgatar essa fauna praticamente urbana. Então, infelizmente, vai ser algo frequente, mas que nós teremos que saber gerenciar da melhor forma. Evitar que esse animal seja morto, porque muitas vezes as pessoas procuram matar esses animais, mas nunca esquecendo que eles também são importantes aí dentro dos ecossistemas. Se não tiver o gambá, a população por exemplo, de escorpião vai aumentar muito. A população de cobras, por exemplo, da coral verdadeira, um dos principais predadores dessa serpente altamente peçonhenta, que é o gambá. Então nós temos que entender que eles também têm uma importância aí. Maravilha. Professor, eu queria pedir para você deixar aí as tuas redes sociais, como é que as pessoas acompanham o teu trabalho, porque eu comecei a acompanhar e comecei a adorar esses dias. Eu adorei aquele vídeo dos furões, não é furão, é lontra ali em São Carlos, né? Cara, é irado. O professor, ele recebe esses vídeos e ele compartilha, e você acaba conhecendo a biodiversidade da região a partir dessas contribuições que fazem para ele. Então ele coloca as informações, fala sobre os bichos. É muito legal, a gente quer super recomendar. E eu queria que você deixasse aí antes da gente fazer a nossa despedida final. Eu fico muito feliz aí com o espaço mais uma vez, né? Eu acho que é esse tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo que fazem o meu trabalho ter sentido, né? E essa informação chega nas pessoas. É dessa forma que muitas vezes a gente vai mudar uma realidade, tornar a nossa região ainda melhor para se viver. Então, quem quer acompanhar um pouco aí do que eu faço no meu dia a dia, eu gostaria de ter mais tempo, mas às vezes a vida é tão corrida que a gente não consegue postar muito, mas as minhas redes sociais sempre eu tento levar aquilo que eu recebo, mostrar para as pessoas também. É biólogo.jacksonpreus, com 2 S, P-R-E-U-S-S, acompanhem lá. Se vocês têm dúvidas, acharam uma coisa diferente, não hesitem de me mandar, será um prazer aí de conversar com vocês. Eu sempre tento responder todo mundo, e eu sei que todo mundo que está em casa ouvindo aí
conhece um bicho estranho, tem curiosidade sobre alguma coisa, pode me mandar que vai ser um prazer ajudar aí. Maravilha demais. A gente quer demais agradecer você, depois aí desse dia de trabalho, poder ter se prestado a dar essa entrevista para nós aqui do Liquidificador. A gente fica muito feliz de estar estreitando. A gente fala aqui que a gente gosta muito de estreitar relações e a gente já foi entrevistou pessoas de Erechim, agora indo para São Miguel do Oeste. A gente cria pontes, eu acho que é isso que o papel da mídia tem que ser, o papel da rádio tem que ser. E a gente adora estar aqui falando para nossa audiência, que também gosta. E queria lembrar todo mundo aí que hoje, como o programa não é ao vivo, as perguntas e as sugestões, os comentários podem ser encaminhados no nosso Instagram, @programa Liquidificador, onde a gente vai responder, a gente vai também conversar com a nossa audiência por lá. E eu queria deixar para o Roneizinho também fazer as suas considerações finais antes da gente dar o tchau aqui. Pô, legal, quero deixar aqui mais uma vez o convite para o professor vir ao nosso estúdio fazer esse programa ao vivo, também deixar aqui a palavra para os nossos ouvintes poder participar, né? Eles que sempre contribuem tanto com as nossas entrevistas, então fica o convite público aí para o professor poder vir em outra oportunidade lá no nosso estúdio para a gente conversar ao vivo, mas muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempo que você veio aqui, e sabe que me deu até saudade de ver a Cobra Celeste lá do Castelo Rá-Tim-Bum, gostava muito dela, da Cobra Celeste. Fez e faz. Um abraço, professor. Muito obrigado, tá? Professor, muito obrigado pela tua participação aqui no Liquidificador. Como o Ronei falou, fica aqui o convite, o programa aberto. Qualquer coisa também você tem espaço aqui no nosso programa. E para o pessoal que está nos ouvindo, inclusive a gente vai estar nos ouvindo hoje. Eu e o Ronei, a gente vai estar num evento. E se possível, a gente vai ouvir esse programa gravado para ver como é que foi. Então, eu vou mandar um abraço para o Ronei, agradecer demais aí a parceria, né, de sempre, dessa vez online. E professor Jackson, mais uma vez, brigadão demais, a gente tá junto e esperamos conversar em breve. À disposição, loguinho eu tô aí com vocês, vou levar a Jennifer junto aí para vocês conhecerem ela pessoalmente. Valeu, Ronei, valeu, Joelmiro, tamo junto, um abraço.